Oi, galerinha do sétimo ano B. Vamos corrigir o terceiro roteiro do segundo bimestre. Peguem lá então o seu material. Estou aguardando. Vamos corrigir o terceiro roteiro. Pega o material. Pegaram? O terceiro roteiro a gente tem o material do Caderno do Aluno, volume 2. E temos também o fascículo e tem o pedido de uma atividade concreta, que era o jogo Matix. O jogo Matix para vocês irem deixando o aprendizado dos números negativos mais concretizado, tá bom? Importante eu dizer que uma nota é separada da outra. A parte escrita é uma nota e a parte concreta é uma outra nota, tá bom? Muito bem. Quero pedir desculpa por estar corrigindo desta maneira. É que acabaram as folhas do meu Flip Sharp, não chegou. E então eu fiz a correção assim. Se vocês não estiverem entendendo a letra ou não enxergou no vídeo, depois vocês me chamam, façam perguntas e eu auxilio vocês, tá bom? Quem participou da transmissão no CMSP já tem uma porcentagem das atividades corrigidas, tá certo? Vamos lá? Primeira atividade que está no roteiro 3 é esta do Caderno do Aluno, lá na página 62. É o exercício 2.1. A tabela abaixo apresenta alguns resultados dos times no final de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final. Você tinha essa tabela, certo? A tabela é o seguinte, tá ali o nome dos times, os gols que cada time marcou, né? E os gols que cada time sofreu. E o saldo? O saldo de um campeonato é o número do gol que aquele time fez, subtraindo o gol que ele tomou. Então, quando o time toma mais gol do que faz, ele vai ficar com um saldo devedor negativo. Vamos ver? Com isso, ele te faz a primeira pergunta. Analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Você precisa entender que quanto maior for a numeração do número, se ele tiver com o símbolo de negativo, com o sinalzinho de menos, menos ele vale. Muito longe do número positivo ele vai estar. Então, olha só. Qual que ficou então a classificação olhando aquela tabela? Paraná, por quê? Toma em ordem crescente, porque o Paraná era o que estava mais devendo. Ele tem 39 negativo. Chapecoense, 16 negativo. Botafogo, 8 negativo. Corinthians, 1 negativo. São Paulo, 12 positivo. O positivo, gente, não precisa aparecer o símbolo de mais. Não tem o valor de negativo na frente, aquele número já é positivo. O Atlético, 17, e o Palmeiras, 38. Poderia fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Olhando essa classificação, quem é o time vencedor do campeonato? Que tem mais ponto? O Palmeiras. O positivo dele é maior. É praticamente o oposto do Paraná. Tá bom? Vamos para o próximo. Considere
o saldo de gols dos times Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians, explique por que o saldo de cada gol de cada time foi registrado desta maneira. Então aqui, ó, eu coloquei dentro desse balão laranja o cálculo do time do Botafogo. O Botafogo tinha feito 38 gols, mas ele tomou 46. 38 menos 46 é igual a menos 8. Para você fazer essa conta, porque a gente aprendeu quando pequenininhos, lá no segundo, terceiro aninho, que a gente sempre tem que colocar um número maior em cima. Só que o nosso número maior aqui é negativo e ele está na segunda parte. Não tem problema, você monta o número maior em cima na hora de fazer a conta. Faz 46 menos 38. O que você não pode esquecer? Que você que mudou a ordem dele. Quando acontece isso, você depois vai olhar lá no sinal dos números. Quem é maior? O número que está com sinal de negativo ou o número que está com sinal de positivo? No caso do Botafogo, se eu olhar só para o número 46, ele está com o sinal de negativo, então eu levo o sinal dele. Na regra da adição e subtração, sempre você vai fazer uma subtração e o valor do resultado, o símbolo que ele vai carregar, vai ser o símbolo que estiver junto com o número maior. Então, por isso que o Botafogo ficou com menos 8. O Chapecoense, que é esse que está dentro desse balão meio vermelho, meio marrom, ele fez 34 gols, mas ele tomou 50 gols. Olha só. Então, 34 menos 50 dá menos 16. Como que eu fiz isso? Eu armei o 50 em cima menos o 34. Fiz uma subtração normal. E aí eu olhei quem dos dois números está com o sinal de negativo, o 34 ou o 50? O 50, o 50 é maior, então o 16 vai ir com o sinal do 50, que é o negativo. A mesma coisa vocês vão fazer com o Paraná. O Paraná tinha feito 18 gols, mas ele levou 57. Então, 18 menos 57 dá menos 39. Mas que jeito? Pega 57, tira 18, dá os 39. Aí você olha, o 18 ou o 57 que está com sinal de negativo? O 57, ele é maior que o 18, então o símbolo de menos vai com ele. Tudo bem? E a mesma coisa você vai fazer com o Corinthians. 34 menos 35 dá menos 1, porque eu pego 35, tiro 34 e observo que sinal que tem um número maior. Tem um sinal de negativo, então o resultado vai negativo, ok? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Estudem essa parte, que na avaliação que eu estou postando hoje, tem vários exercícios de número negativo. Próximo. Ainda estamos na apostila, estamos na mesma página, na página 62, tá? Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo, que é a temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Então aí você tem os países Canadá, Japão, Estados Unidos da América, Brasil e Rússia. Você tem as cidades Toronto, Tóquio, Nova York, Campos do Jordão e Moscou. E você tem a temperatura delas tanto no verão como no inverno. Vamos ver a pergunta? Observe que no verão todas estão com temperaturas positivas, mas no inverno algumas têm negativa e outras positiva. Vamos ver a pergunta. A pergunta foi: muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo, que as representa as temperaturas médias de alguma cidade no
mundo no verão e no inverno. A. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? E quais são as temperaturas? Então, ó, maior temperatura no verão, a de Tóquio, com 30 graus. Menor temperatura no verão, a de Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo, hein? Com 16,8 graus Celsius. Então, só temperaturas positivas, é verão, é mais quente, né? Vamos para a próxima. Observe a reta abaixo a representação das temperaturas médias do Canadá. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Explique. Então, aí você tem essa reta, tem o menininho ali, o boneco de neve, no ponto menos 10 graus, é bem frio. E tem o sol aqui, ó, logo depois do 25. Por quê? Porque é 26 que tá lá na tabela nesse país aí no Canadá, no verão, tá? Então, entendam que o bonequinho, ele precisa andar do menos 10 até chegar lá no sol, que é o 26 positivo. Observe que cada marcação na reta está contando de 5 em 5. É uma coisa que você precisa observar. E variação, então, é o movimento, é o caminho que tem que fazer de uma estação até a outra, de uma temperatura até a outra, certo? Qual é o cálculo que tem que fazer, então? Você pega os 26 que está no sol, que é o verão, e tira aonde está o bonequinho, faz uma subtração. Só que quando você faz essa subtração, vai ficar assim a tua montagem do cálculo. 26 menos, que é a maneira que você precisa calcular, menos 10, que é o valor da temperatura no inverno. Aqui, ó, quando tiver um parênteses e 2 sinais do ladinho, como está nessa minha resolução, você vai usar uma regra, a regra da multiplicação e divisão, que é sinais iguais dá mais. Então, na verdade, você tem 26 mais 10, 36 graus de variação. Se você contar de 5 em 5 também no bonequinho, até ele chegar no 26, também dá 36 graus. Então, de menos 10 para 5 negativo, tem 5. 5 negativo para 0, mais 5. Do 0 para o 5 positivo, mais 5. Do 5 para 10, mais 5. Do 10 para 15, mais 5. Do 15 para 20, mais 5. Do 20 para o 25, mais 5. E do 25 para o 26, mais 1. Então, por isso que dá 36. Tudo bem? Vamos para a próxima. E aqui, ele fala assim para a gente. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença, então pela conta de menos, entre temperatura final e a temperatura inicial, calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 graus Celsius e no inverno foi de 9,6 graus Celsius. Explique como você realizou a operação. Então, sempre você vai fazer essa subtração para encontrar a variação, certo? Então, quem que está variando aqui no Campos do Jordão? A temperatura de 16,8 e a temperatura de 9,6. Nenhuma das duas é negativa, então não tem aquele joguinho de sinal. Então, se vocês vão fazer 16,8 menos 9,6. Eu armei a subtraçãozinha aí embaixo, porque quando a gente tem número decimal, tem que tomar cuidado de deixar número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula e executar a subtração. Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou 7,2. 7,2, então, é o valor da variação, que é
7,2 graus Celsius. Tudo bem? E com isso a gente entra no exercícios do fascículo, que estão lá na página 6, a atividade 1, que é o item 1. Calcule 1% e 10% dos valores indicados no quadro a seguir. Vamos lá, eu tenho esse quadro, então eu encontrei R$200 era o valor. Eu queria 10% e 1%. 10% de R$200 são R$20 e 1% R$2. De R$350 eu tenho 10% R$35 e 1% R$3,50. E R$572 eu tenho os 10% R$57,20 e o 1% R$5,72. Vamos entender por quê. Ele pede para a gente explicar por que a gente encontrou aqueles valores. Ó, letra B. Agora registre a forma como calculou 10% e 1% de um dos valores apresentados no quadro. Na verdade, você precisa pensar o quadro de maneira mental. Tentar fazer sem conta. Mas se caso você não conseguir, resolve a letra B primeiro. Então, eu montei a fração do jeito que eu leio a porcentagem. Eu monto assim, ó, 10%. Aí, eu multiplico por 200, que é o valor que eu queria. Eu igualo o denominador do 200 com 1. Aí, eu multiplico. Regra da multiplicação da fração. Número de cima vezes número de cima e número de baixo vezes número de baixo. Então, fica 10 vezes 200, 2.000. 1 vezes 100, 100. Divido, mostrei aí a divisão cortando zeros, eu consigo 20. R$20 é o 10%. Eu também faço 1%. 1 por 100, coloco na fração. Multiplico por 200, coloco 1 na parte do denominador. Multiplico número de cima vezes número de cima, número de baixo vezes o número de baixo. Faço 1 vezes 200, 200. 100 vezes 1, 100. Corto zero para ser a divisão, eu poderia armar ela normalmente, tá bom? Poderia perguntar quanto 100 que cabe no 200, cabe em 2. Então, 1% de 200 é R$2. São R$2. Vamos para o próximo. O próximo é o cálculo de R$350. Os 10%, olha lá, coloquei dentro da fração. 10 por 100. Todas as porcentagens eu consigo transformar em fração, viu, classe? Vezes 350. Na parte de baixo, 350, eu coloco 1 para simbolizar ali o denominador. Todo número, ele tem esse número 1 escondido. Aí, eu multiplico par de cima vezes par de cima. 10 vezes 350, 3.500. Dividido por 100. Vou fazer a divisão cortando zeros. Quem que eu consegui? 35. R$35 é o valor de 10% de R$350. Depois, pessoal, é 1%. Então, fiz 1 por 100. Multiplicando pelo 350, coloco 1 embaixo e faço número de cima vezes número de cima, número de baixo vezes o número de baixo. 1 vezes 350, 350. 100 vezes 1, 100. Corto zero, aí... Cortando zero, ficou ainda uma divisão para ser feita. Coloquei ela no cantinho, 35 por 10. Então, eu vou precisar entender que cabe 3 10 dentro do 35. Mas, quando eu faço 3 vezes 10, 30, e 30 para chegar no 35, sobram 5. 5 é menor do que 10, então eu coloco uma vírgula. O zero para aquele 5 lá embaixo que sobrou, ele vira 50. Aí eu pergunto, quantos 10 que cabem no 50? Cabem 5.
Faço 5 vezes 10, 50, 50 para 50, nada. Qual é o valor? 3,5. 3,5 em reais, eu tenho R$ 3,50. E eu tinha R$ 572. 10%. 10 por 100 vezes 572. Coloco 1 embaixo do 572. 10 vezes 572 dá 5.720. 1 vezes 100, 100. Dividindo, corto zero, vai acontecer a mesma coisa com o anterior. Preciso fazer a divisãozinha de 572 por 10. Outra maneira é só imaginar que lá no final do 2 tem uma vírgula escondida e a divisão por 10 é andar com a vírgula para a esquerda, certo? Então, eu ando para a esquerda uma casa, porque o 10 tem apenas um zero. Você consegue quem? R$ 57,20, que é o valor de 10%. E você vai fazer parecido com 1%. 1 por 100 vezes 572. Número de cima vezes número de cima, número de baixo vezes número de baixo. Só que aqui, nessa divisão, 572 por 100, veja que está na fração, não tem como eu cortar zero. Então, eu tenho que armar a divisão. Você pode usar o mesmo raciocínio de andar com a vírgula. A tua vírgula está parada, escondida, atrás do 2. Ela é invisível. Quando você for fazer a divisão, por 100, por 10, por 1000, é só andar com essas vírgulas para a esquerda. Então, olha lá, eu vou andar 2 casas. Ela estava atrás do 2, eu vou andar 2 casas. Porque o 100 tem 2 zeros. Quem que eu vou conseguir? R$ 5,72. É o valor de 1% de R$ 572. Próximo. O próximo exercício, ainda dentro desse mesmo raciocínio, fala assim para você. Utilizando o mesmo raciocínio, como você calcularia mentalmente 11% de um valor e 12%. Eu coloquei o valor ali de R$ 600, 11%. Coloquei ele na fração, 11 por 100, vezes 600, mesmo raciocínio, número de cima vezes número de cima, número de baixo vezes número de baixo. Eu consegui, multiplicando, então, 6.600 dividido por 100. Cortei os zeros, eu consegui 66. Então, 11% de R$ 600 são 666 reais, desculpa, são R$ 66 reais. E 12%? Fiz o mesmo cálculo, ó, 12 por 100 na fração, multipliquei por 600. Quem que eu consegui? 600 vezes 12, 7.200. 100 vezes 1, 100. Cortei os zeros, eu consegui 72. 72 reais é o valor de 12% de 600. Registre a forma de calcular 12% de R$ 500. Então, você vai fazer 12 por 100 vezes 500. Número de cima vezes número de cima. Número de baixo vezes número de baixo. Vai dar 6.000 dividido por 100. Quem que você conseguiu como 12% de R$ 500? R$ 60. E aí, ele deu uma tabela para você que você precisava calcular 50% de 200 e depois meio de 200. 25% de 600 e depois 1/4 de 600. 75% de 400
e 1/4 de 400. Observe que eu coloquei todos os cálculos aí. Eu não vou ficar falando cálculo, porque eu vou deixar você, como que eu vou falar? Entediado. Qual que era a base desse exercício? O que ele queria que você percebesse? Ele queria que você percebesse que 50% e meio é a mesma coisa, onde eu calculei ali com valorizinhos em verde. É a mesma coisa, você falar meio ou falar 50%. Dividir por 2. Toda vez que for 50% e metade, é dividir por 2. Não importa se a pergunta é de porcentagem ou não, tá? Depois, a de 25%, que eu deixei com alguns detalhes em amarelo, ele quer que você perceba que 25% é a mesma coisa que 1/4, ou seja, que é a mesma coisa que dividir por 4. E os 75%, ele quer que você perceba que é a mesma coisa que 3/4. É você pegar 3 partes de uma divisão por 4. E ele então te deu esses mesmos valores com perguntas diferentes para você perceber que era igual. E em cima disso, depois vocês param o vídeo nessa parte para vocês conferir seus cálculos. Em cima disso, ele pergunta: o que você observou nos resultados destes cálculos? Olha, o que nós observamos. Encontramos os mesmos resultados. Percebemos que metade é igual a 50%, percebemos que 1/4 é igual a 25%, que 3/4 é igual a 75%. Bom, por hoje é só. Quero que vocês coloquem o material de vocês em ordem, não deixa atividades atrasadas. Hoje eu estou postando a avaliação, faça com atenção. Essa avaliação, diferente do trabalho do link, essa avaliação ela não te dá a nota completa na hora. Ela fica me esperando para eu poder corrigir. Então, não assustem com a nota que ela vai te dar, é uma nota parcial. Eu ainda vou voltar e fazer a correção. Então, meus amores, fiquem com Deus. Até a próxima. Tá bom? Tchau!